Boa tarde, pessoal. Estamos iniciando aqui a aula 2 da matéria de Mecânica dos Solos no curso técnico em Edificações, turma dos sábados. Pessoal, na aula 1, nós vimos uma pequena introdução do que seria essa matéria, dos tipos de solo, classificação, etc. Hoje, aqui na aula 2, nós vamos ver os índices físicos dos solos, tá? Na apostila de vocês podem estar acompanhando aqui na página 11. Na página 11, a gente começa a falar um pouquinho de água do solo, as fases do solo, os gases e em seguida os índices físicos. Então, vamos lá. Índices físicos são valores que tentam representar as condições físicas de um solo no estado em que ele se encontra. Então, no estado sólido, eu vou ter os índices sólidos, no estado líquido, eu vou ter os índices líquidos, e no estado gasoso, eu vou ter os índices gasosos. São de fácil determinação em laboratórios de geotecnia e podem servir como dados valiosos para identificação e previsão do comportamento mecânico do solo. Professora, para que eu vou usar isso aqui na minha obra? Onde que eu vou usar isso aqui na área? Olha só, gente, vocês vão usar isso aqui, primeiro, se vocês forem trabalhar em algum escritório que trabalhe diretamente com a mecânica dos solos. Um exemplo aqui, Imperatriz A. Franco. Lá eles possuem laboratório de solos. Outro exemplo, vocês não precisam necessariamente, explicitamente, trabalhar com os solos, mas quando chega um laudo de sondagem para você tem que ter condições técnicas para interpretar esse laudo. E para você poder interpretar esse laudo, você tem que conhecer os índices que compõem esse laudo de sondagem. Lembrando que o laudo de sondagem é o resultado da análise geotécnica daquele local, ou seja, o resultado da análise do solo naquele local. Em um solo, ocorrem geralmente 3 fases, como eu falei na última aula: a sólida, a líquida e a gasosa, porque o nosso solo, ele é um material heterogêneo, ou seja, o que é um material heterogêneo? É um material que ele possui várias fases. Os índices físicos são, direta ou indiretamente, as diversas relações de peso, massa e volume dessas 3 fases. Por que a gente fala direta e indiretamente? Porque dependendo do índice, a gente relaciona essas relações como diretamente ou inversamente proporcionais, tá certo? Vai depender do tipo de índice. Continuando as fases do sólido, nós temos a fase sólida. O que a gente encontra na fase sólida? Nós encontramos o esqueleto mineral. Esqueleto mineral são os componentes de minerais que a gente encontra nesse solo. Ou seja, são as partículas minerais e orgânicas. Então, a gente encontra fragmentos orgânicos, fragmentos minerais, restos de animais, restos de plantas, vegetação. E a composição das rochas. Na fase líquida, são os poros do solo. A gente tem uma aula na matéria que é só de água do solo. É uma matéria que a gente fala somente do estudo da água do solo. Então, eu não vou me aprofundar nessa, porque a gente tem uma aula só para isso. Então, os poros, eu vou estar trabalhando a água molecular, a água dissolvida, a água capilar, água livre e água higroscópica. Voltando aqui para a apostila de vocês, para a gente ficar sempre relacionando isso, para vocês verem que está tudo na apostila. Quando a gente fala de água higroscópica, gente, é a que se encontra em um solo úmido ou seco ao ar livre, ocupando os vazios do solo, na região acima do lençol freático, ou seja, nos espaços vazios do solo, que nós encontramos em solo úmido ou seco ao ar livre, aquela água que a gente consegue estar identificando, que ocupa os espaços vazios do solo, é a água higroscópica, tá certo? Então, é aquela água que você consegue observar ela. Água adsorvida, também chamada de água adesiva, é aquela película de água que envolve e adere fortemente às partículas de solo muito finas, argilas. Ou seja, a argila, ele é um material que ele é muito utilizado para processos de impermeabilizações, de solos, etc. Porque é um solo altamente compacto. Por conta do tamanho das partículas dela e também por conta da água dissolvida. A água dissolvida é assim, você tem a partícula de argila e em volta dela tem uma película protetora. Essa película protetora é uma película de água. E o nome dessa película se chama água adsorvida.
certo? Quando você joga para o laboratório, que nós vamos ver ainda, os processos de laboratório, que a gente joga para o laboratório e a gente elimina a água, a gente também elimina a água dissolvida, tá? Então, assim, mexe na composição do solo, principalmente na argila, que é um solo que ele possui muita água em sua composição. Nós temos a água de constituição, faz parte da estrutura molecular da partícula sólida, então é aquela água que a gente encontra lá na molécula. Em alguns livros a gente encontra, ao invés de água de constituição, nós encontramos água molecular, é a mesma coisa. E a água capilar, que é aqui nos solos finos, sobe pelo vazio entre as partículas até nos pontos acima do lençol freático, tá certo? Então a água capilar é aquela que está acima do lençol freático e fica sobre os vazios da partícula. A água higroscópica e a água capilar, elas são muito parecidas. A diferença é porque a água capilar elas está nos capilares do solo. A água higroscópica é aquela água que se encontra em solos úmidos, aquela água que deixa o solo com a característica de úmido. A água livre é aquela água que ela fica realmente livre no solo. É aquela água que você, por exemplo, vai fazer um processo de escavação e você encontra lâminas de água, certo? E essa água livre é o excesso de água no solo, abaixo do lençol freático, e preenche todos os vazios entre as partículas sólidas, certo? Aqui a gente está falando da temperatura, porque quando a gente for ver os processos da água no solo, nós vamos estudar direitinho a quantos graus, qual o processo, etc. E aqui a fase gasosa também são os poros, e nos poros nós vamos encontrar o ar. Então, olha aqui a diferença. A gente tem a água capilar, que está nos capilares do solo. Nós temos a água livre, que corre livremente no solo. Aqui ele está tentando explicar o filme de água absorvida, que são as películas que estão em volta das partículas. Aqui os poros, que contêm o ar. E as partículas minerais, que são os componentes sólidos do solo. Nós vamos começar aqui pelos índices físicos. Apenas para a questão de aula, a gente separa o sólido em 3 partes, né? Como está aqui no desenho. É claro que isso não é o que a gente vê na vida real, mas isso aqui é só para estudo. Então, os índices físicos de um solo é a relação entre o volume, vou pegar aqui o marcador, é a relação entre o volume, entre massas ou entre massas e volumes da fase constituinte do solo. Olha só, aqui nós temos os índices do solo, que a gente tem o volume e massa, e aqui a gente tem só os símbolos. Olha só, quando a gente fala de... Deixa eu pegar aqui não foi uma boa ideia eu pegar esse marca-texto, vou pegar a caneta. Quando a gente fala de volume, eu falo do volume do solo, só que eu falo do volume vazio e eu falo do volume sólido. O volume vazio é aquele volume que eu não vou ter componentes sólidos, tá certo? Então, o volume, eu tenho o volume de ar e o volume de água. Tanto o volume de ar como o volume de água, ele constitui os volumes vazios, tá certo? E qual o símbolo? Volume vazio é o V maior com V menor. O V maior de volume e o V menor de vazio. VA é o volume do ar, tá certo? Ou seja, o volume na fase gasosa. VW é o volume da fase líquida, tá certo? Aqui, eles não, pelas regras, eles não colocaram A para não confundir com o ar do gasoso. Então, é VW. Toda vez em mecânica dos solos que a gente vê W, ou tá falando de peso, ou tá falando de água, tá certo? Mas o minúsculo fala de água e o maiúsculo fala de peso. Só que mais na frente a gente vai ver isso aí. Quando a gente fala do volume dos sólidos, a gente está falando dos volumes da fase sólida. Então, eu estou falando do VS. E o volume total, que é o VT, vai ser o volume vazio mais o volume sólido. E o volume vazio vai ser o volume do ar mais o volume da água. Vou fazer essas anotações aqui, olha. O volume total é igual
ao volume vazio mais o volume do sólido. E o volume vazio é igual ao volume do ar mais o volume da água. Então, por que eu estou colocando isso? Porque eu posso dizer o seguinte, que o meu volume total é igual ao volume do ar mais o volume da água mais o volume do sólido. Se você não tiver entendido, você pode me perguntar, tá certo? Mas é isso. Aqui, do outro lado, a gente entra com a massa. Na massa, a gente tem a massa do solo, tá certo? E a massa do solo é dividida em massa da água e massa do sólido. A gente não entra com massa gasosa. Então, a massa da água é MW e a massa sólida é MS. Lembrando que a massa total, se eu quiser saber a massa total do solo, é igual a massa da água mais a massa do sólido, tá certo? Então, vamos lá, vamos passar. Aqui, eu acredito que está na apostila de vocês. Vou verificar aqui. Olha só. Tá na apostila de vocês, certo? Então, vamos lá. Volume total é o volume total da amostra. VS é o volume da fase sólida. VW, volume da fase líquida. VA, volume da fase gasosa. Lembrando que o volume total, eu somo todo mundo. Volume vazios é o volume da água, ou desculpa, o volume do ar, mais o volume da água. Aqui a gente entra com W, mas o W aqui é um W maiúsculo, não é um W minúsculo. Quando a gente fala do minúsculo, a gente fala da água, fase líquida. Quando a gente fala do maiúsculo, a gente fala do peso. Gente, existe uma diferença entre massa e peso, pelo amor de Deus, não vamos esquecer disso. Massa, não tá muito legal aqui eu ficar escrevendo com esse negócio. É diferente de peso. Por quê? Porque peso é uma força. Vamos lembrar das aulas de física do ensino médio. Peso é uma força, tá certo? Então, elas são diferentes. Quando eu falo do peso, eu falo da massa vezes a ação da gravidade. A massa não, é só aquela quantidade de quilos, gramas. Mas o peso, ele vai ser massa vezes gravidade. Não esqueçam disso. Então, o peso da fase gasosa da amostra, o que seria o peso da fase gasosa? É a massa gasosa vezes a gravidade. Ah, mas eu não tenho a massa gasosa, professora. Como que eu vou fazer? Nós vamos ver lá na frente como que a gente trabalha o peso da fase gasosa. O peso da fase sólida, a massa sólida vezes a gravidade. E a fase líquida, a massa líquida vezes o peso da gravidade. Ah, e qual é a gravidade? Geralmente a gente considera 9,81. Alguns índices físicos são obtidos com a massa e não com o peso do material. O que a gente mais trabalha são as massas, viu? Nesse caso, pode-se pensar na coluna da direita como uma coluna de massa, onde MT seria a massa total da amostra, como eu já falei para vocês, MW a massa líquida e MS a massa sólida. Olha só. Para evitar equívocos frequentes mesmo entre engenheiros, reafirma-se aqui o conceito de peso e o de massa de um corpo. O peso é uma força, igual à massa do corpo multiplicada pela ação da gravidade. Então, peso é igual a massa vezes gravidade. E, portanto, varia como essa. Ou seja, à medida que varia a massa, vai variar o peso. A gravidade ela é uma constante, mas à medida que varia a massa... observação. A gravidade é constante porque depende do planeta. Se você estiver aqui na Terra, a gravidade é uma. Se você estiver lá em Marte, a gravidade é outra. Mas, por enquanto, a gente vai trabalhar só na Terra aqui mesmo, tá? Então, a gente vai considerar a gravidade 9,81. Quando a gente for fazer questões que envolvem o peso, a gente usa mais a massa. Mas vai que aparece uma questão que envolve o peso. Então, o peso é 9
0,81. Como ela é uma constante de aceleração, é metro por segundo ao quadrado. E, portanto, sua unidade no sistema internacional é o Newton com seus múltiplos e subnewtons. Unidade do peso. O peso é uma força e é dada em newtons, ou quilonewtons, ou etc. A massa de um corpo é uma propriedade constante daquele corpo. Sua unidade é o grama, com seus múltiplos e submúltiplos. Geralmente a gente utiliza quilograma, que é o quilo. Como a gente vai trabalhar solos, a maioria dos solos não está em gramas, tá certo? Gramas ou miligramas. Então a gente vai começar a falar aqui dos índices. A gente não vai falar tudo hoje, porque são muitos. Então a gente vai basicamente ver alguns. O primeiro índice que nós iremos ver é o peso específico das partículas. Toda vez que a gente trabalhar com peso específico, ele vai ser simbolizado por Y, tá certo? Só peso é W, peso específico, vou trabalhar com Y. Peso específico das partículas, ele é simbolizado por esse Y com esse Gzinho. Esse G é porque eu vou trabalhar as partículas na parte geral. É o peso da fase sólida, esse WS, dividido por volume da fase sólida. Então, aqui eu estou trabalhando só sólida, tá certo? Então, a unidade no sistema internacional é quilonewton por metro cúbico. E seus múltiplos e submúltiplos. Se mexer no quilonewton, tem que mexer no metro também, tá? Então, por exemplo, eu tenho uma amostra que eu tenho uma quantidade de peso, eu tenho uma quantidade de volume, eu vou estar dividindo para encontrar a quantidade de peso específico. A massa específica das partículas é esse PGzinho. Então, olha só, toda vez que a gente mexer com massa específica, a gente vai trabalhar com esse Pzinho. Toda vez que a gente mexer com peso específico, a gente vai trabalhar com esse Y. Não confundam. A massa específica é a massa sólida dividido pelo volume sólido. Aqui é peso sólido dividido por volume sólido. Na massa, é massa sólida dividido por volume sólido. Eu também, digamos que você não tenha o valor da massa sólida e do volume sólido, mas você tem o peso específico. Você pode jogar nessa segunda fórmula, tá certo? Porque vai dar a mesma coisa. Então, o que acontece? Você pode jogar aqui, que você, ao dividir o peso específico pela gravidade, você vai encontrar a massa específica das partículas. Gente, olha só. Na aula de hoje, eu não tenho como falar todos os índices e responder a atividade de todos os índices, porque senão esse vídeo vai dar 5 horas de vídeo aqui. Então, como que a gente vai fazer? Eu vou explicar todos os índices hoje, tá certo? E na aula que vem eu faço uma aula só resolvendo exercícios sobre os índices, tá bom? Olha, o que a gente tem que levar em consideração? A massa específica ela é dada em quilos por metro cúbico, porque eu falo de massa e massa em quilo. O peso específico é em quilonewtons por metro cúbico, porque eu falo de newtons. Newtons é uma força, peso é uma força, tá certo? Tomem cuidado com isso. E a densidade relativa dos grãos. Gente, densidade relativa dos grãos, o símbolo é GS. O que eu faço? O que é isso? É a razão, ou seja, a divisão entre a massa específica ou o peso específico da parte sólida e a massa ou peso específico do volume de água, com a água a 4 graus Celsius. Como a relação de massas e de pesos específicos é uma relação adimensional. A adimensional é que não tem unidade de medida definida, tá certo? Então, o que acontece? Ele é um índice e esse índice você vai considerar aqui nessa tabela. Se esse índice der entre 2,6 e 2,8, ele é um solo inorgânico. Solo inorgânico é um solo com poucas partículas orgânicas ou quase nenhuma. Se ele der maior do que 2,9, ele é um sólido inorgânico contendo ferro, tem partículas de ferro. Se ele der menor do que 2,5, ele é um solo orgânico, ou seja, é um solo próprio para plantar, só que ele não é 100% orgânico.
Se ele der menor do que 2,2, ele é um solo essencialmente orgânico, ou seja, ele só serve para plantar. E o nome desse solo é turfa, tá certo? Então, olha só, densidade relativa dos grãos. Se eu tiver peso específico, eu uso peso específico. Se eu tiver massa específica, eu uso massa específica. É peso específico dos sólidos, que foi aquele primeiro índice que a gente viu, dividido pelo peso específico da água, tá certo? Ou a questão vai dar, ou ele vai te dar a condição para você resolver. E quando você tem a massa relativa a massa específica dos grãos, das partículas, é esse que a gente tinha visto, que era a fase sólida dividido por massa específica da água. Gente, tudo que for específico e tiver esse Gzinho pequeno, é porque é dos sólidos. E tudo que tiver específico e tiver esse Wzinho pequeno, é porque é da água, tá bom? O teor de umidade. O teor de umidade, ele significa para saber o quanto de água tem no solo. E ele vai de 0 a infinito, esse valor aqui. Ele é um valor dado em porcentagem. Então, sempre que você calcula, no final você tem que multiplicar por 100, para dar 100%. Então, toda vez que você calcula o teor de umidade, é a relação, é a razão do peso da água dividido pelo peso do sólido, ou massa da água dividido pela massa do sólido. Professora, qual que eu uso? O que você tiver. Se você tiver peso, você usa peso. Se você tiver massa, você usa massa. Tá bom? Então, é a relação entre a massa ou peso da água contida no solo e a massa ou peso de sua fase sólida expressa em porcentagem. E a umidade, ela varia de 0 ao infinito, porque assim, depende do solo que você está trabalhando. Esse valor aqui é um valor muito relativo. Os maiores valores conhecidos no mundo são de algumas argilas japonesas que chegam a 1.400%. Em geral, os solos brasileiros apresentam uma umidade natural abaixo de 50%. Se ocorre matéria orgânica, essa umidade pode aumentar muito, podendo chegar até 400% em solos turfosos. Lembra que aqui é turfa. Turfa é um solo essencialmente orgânico. Quanto mais orgânico o solo for, mais água, obviamente, ele vai ter. Então, maior vai ser o meu teor de umidade. O grau de saturação do solo. Grau de saturação é esse S com Rzinho. Gente, uma dica que eu sempre dou nas minhas aulas de mecânica dos solos, geralmente quando eu dou essa aula presencial, eu divido o quadro, da metade do quadro eu coloco o nome de todos os índices com a sua identificação, que é essa sigla, tá? E do outro lado eu vou respondendo as questões. É bom, é uma dica, que vocês façam isso no caderno de vocês. Coloquem o nome de todos os índices, tá certo? Com esse símbolo, né? A abreviação para qual é cada um, porque senão você se confunde. Era bom também vocês colocarem para que serve, quando que usa e o que tem. Com esse resumo, você consegue fazer qualquer questão, porque você não fica perdido, porque de fato são muitos índices. Então, o grau de saturação é a relação do volume da água e o volume de vazios. Volume da água, VW. W pequeno, porque W pequeno é de água. V é volume vazio. O que é volume vazio? Volume da água mais volume do ar. Não vamos esquecer, ó. Aqui a gente falou, é o volume da água com o volume do ar. Olha aqui o volume vazio. Cuidado para não confundir. Então, e como ele é um índice de porcentagem, alguns índices são de porcentagem, outros não. Mas assim, os que são, eles têm esse 100 no final. Então, você divide, no final, você multiplica por 100%. Ele varia de 0 para um solo seco. Gente, lembrando que quando a gente trabalha solo seco, que a gente vai falar de solo estritamente seco, 100% seco, isso naturalmente não existe, porque sempre vai ter uma água. A gente viu que tem vários tipos de água. Então, esse solo que eu falo que ele é 100% seco, é porque ele foi criado no laboratório. Como assim? Você pegou uma amostra, você colocou na estufa, você eliminou a água, porque cada água daquelas, ela vai ter uma temperatura que ela vai ser eliminada, você eliminou elas,
e você obteve um solo seco. Então, você consegue isso no laboratório. E 100% para um solo saturado. A ocorrência só das fases sólidas e líquidas é bastante comum. Nesse caso, todos os vazios do solo encontram-se ocupados por água e o solo é chamado de saturado. Ou seja, um solo saturado é que o volume vazio do sólido só tem água, não tem ar. A condição de saturado não admite meio termo, ou um solo está saturado ou não está, porque ou tem água em todos os espaços vazios ou não tem. Se tiver em todos, é saturado, se não tiver, não é. Por isso a expressão parcialmente saturado, bastante utilizada para referir-se a um solo com alto grau de saturação, não é correta. Ou ele é saturado ou ele não é. Peso específico aparente, lembra que toda vez que fala de peso específico, o símbolo é o Y, tá bom? Peso específico, Y. Peso normal, só o peso é o W maiúsculo. Então, o peso específico aparente ou peso específico natural, ele é simbolizado pelo Y sozinho, ou esse Y com esse NAT aí de natural. Ele é o peso específico geral, ou seja, é a relação do peso total da amostra, que é a massa total. O que é a massa total? Massa do sólido mais a massa da água, vezes, e quando a gente transforma para peso, vezes gravidade. Então, é a relação do peso total com o volume total. Então, peso total, WT, peso total da amostra, dividido por VT, que é o volume total da amostra. Continuando, peso específico seco. O peso específico seco, ele é o ID, tá certo? O peso específico D, ele é que é esse YDzinho aí, ele é definido como peso específico aparente para a situação de umidade nula. Ou seja, é o peso específico somente do solo seco, dividido pelo volume total, tá certo? Geralmente esse peso específico seco a gente consegue em laboratório, porque a gente trabalha em solo seco. E o peso específico saturado é o peso da amostra saturada, tá? Dividido pelo volume total, certo? Em condição natural não se encontram solos secos, foi o que eu comentei com vocês. A ausência da fase líquida. Em laboratório, isso pode ser conseguido facilmente, mas torna-se necessário definir o que é solo seco, uma vez que as partículas de argila têm uma película de água que as envolve, chamada de água dissolvida. Essa água faz parte da estrutura. Essa água está submetida a pressões altíssimas e faz com que ele se apresente congelado à temperatura ambiente, por isso que a gente não consegue ver. Dependendo da temperatura da secagem, parte ou até toda a água dissolvida pode ser removida junto com a água livre dos vazios, o que dá diferentes pesos secos em função da temperatura da estufa. Para resolver isso, a gente diz que em mecânica dos solos, olha só a observação importante, solo seco é aquele que apresenta constância de peso em duas pesagens consecutivas após secar de uma estufa de 105 graus a 110 graus. Depois de a gente ver os índices físicos, nós vamos ver os métodos de laboratório. Quando a gente vê os métodos de laboratório, estufas, vocês vão entender melhor como que é essa pesagem, como que é essas temperaturas, etc. Então vamos lá. O peso específico submerso, a gente não utiliza muito, ele não é comum a gente estar vendo ele não. Mas é o peso da amostra submersa e o volume total. O solo submerso é aquele solo que a gente encontra saturado. Lembra que o solo saturado ele tem 100% de água em todos os espaços vazios. Então, nessa condição, o peso natural desse solo é o peso saturado. Muito embora o solo submerso ao estar saturado nem sempre é realidade. Por isso que eu falo que a gente não utiliza isso muito não, isso aqui é mais teoria. Porque a gente não utiliza solo 100% submerso, sempre tem alguma parte que vai ter algumas bolhas de ar, etc. Mas, se você em alguma questão tiver que
calcular ele, o peso específico, é o peso submerso dividido pelo volume total. Peso submerso também a gente pode chamar de peso saturado, é a mesma coisa. E aqui a gente vai ver as massas específicas. Sempre que trabalha massa específica é o P. Sempre que, vou repetir, sempre que trabalha massa específica é P. Sempre que trabalha peso específico é Y, tá bom? Então, a massa específica natural, que é a massa geral, massa específica geral, é a massa total dividido pelo volume total. Ou a gente pode utilizar o peso específico aparente ou natural dividido pela gravidade, vai dar a mesma coisa. Professora, eu não vou decorar todas essas unidades de medida, como que eu faço? Você coloca do jeito que tá. Exemplo, a massa, qual é a unidade de medida dela? Geralmente é o quilo. O volume, metro cúbico, então vai ser quilo por metro cúbico, entendeu? Então, o que você estiver usando, a grama por metro cúbico, grama por centímetro cúbico, o que você estiver usando é o que você vai colocar na unidade de medida, tá certo? A massa específica seca, gente, essas aqui, se vocês perceberem, são as mesmas fórmulas do peso específico. A diferença é que em um eu uso o peso, no outro eu uso a massa. A massa específica seca é a que a gente utiliza para umidade nula, é aquele solo que eu falei para vocês, que a gente faz ele no laboratório. A gente consegue chegar nessa situação no laboratório. Então, a massa específica seca é a massa seca, que é o solo seco, dividido pelo volume total, tá certo? Ou o peso específico seco dividido pela gravidade, vai dar a mesma coisa. A massa específica saturada é a relação da amostra saturada e do volume total. Isso aqui a gente também pode encontrar como massa específica submersa. Lembra que é a mesma coisa, tá certo? A saturada e a submersa. Eles significam, o solo que você trabalha significa a mesma coisa, tá bom? Todos esses índices estão na apostila de vocês, então por isso que eu tô comentando só as fórmulas, porque todos esses textos, se vocês vierem aqui na apostila, todos esses textos estão aqui, ó, todos. Então, você lê direitinho esses textos depois. Deixa eu ver se tem... O último índice que a gente vai ver, porque os próximos são isso aqui na outra aula. Os últimos índices que nós vamos ver é o índice de vazios e o índice de porosidade. Índice de vazios é para a gente entender a quantidade de espaço vazio que tem na amostra. O número de porosidade é para a gente entender se esse solo, ele é um solo onde os poros, a quantidade de poros é grande, a gente fala isso quando os grãos são muito grandes e ficam muito afastados uns dos outros, ou não. Os índices de vazios, ele é simbolizado por E, tá certo? Assim é menorzinho, ele vai de 0 ao infinito. Ele é a divisão do volume vazio dividido pelo volume sólido, tá certo? Quando eu trabalho com índices muito pequenos, significa que o tamanho do grão é muito pequeno. E quando eu trabalho índices muito grandes, significa que eu estou trabalhando com partículas muito grandes. O nível de porosidade, ele é muito parecido com o índice de vazios, mas cuidado, porque o índice de porosidade ele é expresso em porcentagem. É o volume vazio dividido pelo volume total. Então, é o quanto de volume vazio eu tenho na amostra, a quantidade de volume vazio que eu tenho na amostra, tá certo? E varia geralmente de 0 a 100%. Então, na prática, varia de 20% a 90%, tá? Gente, a aula de hoje é basicamente para falar dos índices de solos. E eu vou passar umas questõezinhas para vocês. Não vão ser questões difíceis, não. É só para vocês irem treinando. Quando vocês verem a questão, vocês não se desesperem. Essas questões, eu vou estar mostrando aqui elas e vou estar explicando, tá bom?